1 Coríntios 11, 17 em diante. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, os reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de que não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Esse texto de 1 Coríntios 11, como dissemos, é um texto muito conhecido, muitas vezes lido e aplicado no momento de partirmos o pão e tomarmos o vinho, na ceia do Senhor. O que Paulo escreveu aos Coríntios é um fundamento da fé cristã, é uma base da fé cristã. O que estava acontecendo naquele momento, quando Paulo teve que redigir uma carta e ensinar os irmãos a como proceder na ceia do Senhor? O Senhor Jesus, na noite em que ele instituiu a ceia, ou instituiu no seu corpo a nova aliança, no sangue dele, aquela noite era uma noite de festa. Era costume dos judeus participarem, então, e fazerem a festa da Páscoa. Então, na noite da Páscoa, naqueles dias, o Senhor, então, chamou os seus discípulos. Se os irmãos notaram nos evangelhos, quando leram, veem que tem uma festa, tem uma reunião para comerem juntos, e juntamente naquela reunião, o Senhor instituiu a ceia. E isso, no passar dos anos, com a igreja, se tornou a festa da fraternidade, ou a festa do amor, ou o ágape. Alguns chamam festa do amor ágape, mas a ágape já é amor, então a festa da fraternidade entre os irmãos. Era comum, quando nós abrimos o livro de Atos, nós vemos isso. Eles faziam as suas refeições, tomavam a ceia com singeleza de coração. Então, no meio daquela festa da fraternidade, de comerem junto mesmo, cada um levava a sua panela, a festa das panelas, o ajuntamento das panelas. Você sabe fazer o quê? Então você leva. Você sabe fazer o quê? Então você leva. Então cada irmão levava o que tinha de melhor para aquela festa da fraternidade, comiam junto, se alimentavam junto e depois se lembravam da mesa do Senhor, partindo o pão e tomando o vinho. Aquela reunião era para exercitar, para a prática do amor entre os irmãos. Mas o que aconteceu foi que a igreja aumentou em número. O livro de Atos fala que cada dia o Senhor agregava os que iam sendo salvos à igreja. E muitos ricos se converteram, muitos pobres se converteram,
muitos judeus se converteram, muitos gentios se converteram, muitos sábios se converteram, muitos ignorantes se converteram. E o que fazer isso? E o que fazer com todos esses? Sim, todos pertencem ao mesmo corpo, todos pertencem à mesma fraternidade, todos são filhos de Deus em Cristo Jesus. Mas aqui em Corinto, um exemplo de coisa negativa, um exemplo de coisa ruim que estava acontecendo entre os irmãos. Muitos na igreja em Corinto, por serem ricos, desprezavam os irmãos pobres. Havia uma acepção de pessoas. Tiago é bem claro, não haja isso, não haja um tratamento com deferência, com diferença, com acepção. Eu agora vou reunir só com advogado porque eu sou advogado. Eu agora quero o grupo dos médicos porque a comida dos médicos deve ser mais gostosa, deve ter pratos diferentes. Não, agora eu vou... Não. Imagine só aquele irmão reunido naquela festa da fraternidade e levando uma farofa. E de repente o outro irmão mais rico levava um cordeiro, a carne do cordeiro. Né? Hoje no Brasil, quando você vai na churrascaria, não, eu comi carne de cordeiro. Às vezes você está comendo uma carne, outra qualquer, mas está comendo carne como se fosse de cordeiro. Imagine então, para qual prato você tenderia? Para qual prato você iria? Para um manjar mais apetecível, mais saboroso, ou por uma farofa de carne moída, alguma coisa assim? Vejam que havia uma diferença, uma acepção entre os irmãos. Paulo diz aí, nós não vamos entrar em todos os detalhes por causa do tempo, nós temos que respeitar os limites impostos pelas autoridades, 1 hora de culto, mas o que Paulo mostra aí é que eles não estavam reunindo para melhor. Ele está dizendo aí, vocês estão reunindo para pior. A reunião dos santos, o ajuntamento dos santos deve ser uma reunião para melhor. Não deve haver uma divisão, uma cisão, cada um buscando o seu próprio interesse ou buscando a sardinha para o seu lado. Não. Tem que haver um interesse comum. Quando Paulo escreve nessa própria carta aos Coríntios, quando ele começa a falar dos dons, ele fala que tem que ter zelo. Sejam zelosos na busca dos dons espirituais, mas vocês também devem, quando vos reunirdes, terem decência e ordem. Porque no meio dos coríntios, os que tinham mais dons ou os dons mais espetaculosos desprezavam aqueles que não tinham dons, ou dons menos que aparecem menos. Paulo teve que elencar, primeiramente são os apóstolos, depois os profetas, depois esses, depois aqueles outros. Paulo tem que mostrar aos irmãos como que é a ordem na casa de Deus, mas os coríntios não. Eles tinham as suas preferências. No início da carta nós já vimos ali, olha, eu sei que alguns de vocês preferem Paulo. Paulo realmente ele é um grande pregador, estudado aos pés de Gamaliel, uma boa cultura. Alguns preferem Apolo, que é mais poderoso, de falar mais forte, mais eloquente. Alguns preferem Cefas, porque é mais tímido, talvez mais ignorante um pouco. Outros preferem a Cristo. E nós vemos ali a diferença, a acepção que havia naqueles irmãos. Não façam isso na reunião de vocês. Não façam isso na reunião, nessa festa da fraternidade de vocês. Tratem uns aos outros com amor, com fraternidade. Irmãos, essa história foi tão triste que chegou a ter um concílio na história, mais ou menos no século VI, no século VII, para não ter mais comunhão entre os irmãos, para não ter mais a festa da fraternidade. Por quê? Porque na história, com o crescer do número dos irmãos, o que acontecia? Glutonaria, embriaguez. Havia entre eles divisão, muitas coisas ruins, onde deveria ser algo sublime, algo nobre, algo de edificação, de instrução, de consolação, de edificação. Agora tem as obras da carne. É certo que essas coisas não acabaram de fato. Nós vemos na história os irmãos Wesley resgatando essa tradição. Não somente ele, outros irmãos também fizeram isso.
Mas eles então agora resgataram a questão da festa, da fraternidade, se reuniam para comerem juntos e também cearem juntos. O Zinzendorf, o conde Zinzendorf, com os irmãos morávios, também voltaram a essa prática de comerem juntos e de cearem juntos. Mas Paulo diz aí, olha, aos coríntios, vocês não têm se reunido para melhor. Cuidado, vocês devem aproveitar essa oportunidade, para melhor. Se vocês querem comer bem, comer muito, comer na casa de vocês. Ele diz aí, vocês não têm casa para comer? Vocês têm casa para comer, mas aproveitem essa reunião da fraternidade, a reunião desse amor, para demonstrarem amor. Levem a comida de vocês, se não der para comer, não comam. Deixe os mais pobres. Irmãos, olha só a possibilidade dos mais ricos abençoarem os mais pobres. Os irmãos entenderem o contexto no meio daquela época, dos gregos e daqueles povos naquela época, de manhãzinha, quando eles saíam para trabalhar, o máximo que eles comiam era um bocado de pão molhado num vinho. O almoço deles era muito corrido, comiam muito rápido e deixavam a refeição então para a noite, para cearem junto, para estarem juntos à noite, toda a casa reunida, já que não tem afazeres, não tinha energia elétrica naquela época, colocavam-se os lampiões, as velas e as candeias, e todos estavam ali com muito tempo para comerem juntos e terem comunhão. Imagina então o pobre esperando aquele momento de chegar à noite. Opa, tem o meu irmão lá que é mais próspero, que é mais rico, eu vou poder comer dos manjares dele, usufruir dos manjares dele. E o irmão rico não teria nenhuma dificuldade em levar aquilo para o irmão mais pobre, porque ele sabe que no dia dele talvez ele nem se alimentou, não comeu nada, e de repente vai comer uma comida gostosa. Ainda assim eles lembrariam do pão e do vinho, sim. Aquela reunião, o primordial era a ceia, eles se lembrarem da ceia, mas imaginem essa comunhão antes. Que alegria, que festividade. Não, na minha picanha aqui eu vou reservar ela só para o fulano, para o beltrano, para o cicano. Essa aqui é da diretoria. Não havia, não deveria haver, mas os coríntios, infelizmente, fizeram daquela festa da fraternidade um momento de carnalidade, um momento de divisão, de embriaguez, de glutonaria. Irmãos, aqui nós não temos a festa da fraternidade, mas nós temos a ceia. Nós temos o pão, nós temos o vinho, e nesse momento, tudo que nós falamos deve ser lembrado, que nós temos irmãos de diversas classes sociais, diversos entendimentos, ricos, pobres, abastados, todos os tipos nós temos no meio dos irmãos, e não podemos desprezá-los, não podemos dividi-los, não podemos fazer uma acepção. Quando você puder, aumente na sua lista aí de comunhão um nome, já falei isso várias vezes, você tem o seu grupo aí de 10 que são fechados, ou de 12, mas nesse ano, próximo ano, vou aumentar, vou colocar o Tiago não é da minha lista. Não, mas o Tiago mora na Lagoa Formosa, mas ele vem, Lagoa Formosa é pertinho, Tiago, dá para você vir aqui em casa para a gente conversar, ter uma comunhão, ou um outro irmão mais longe, o Euler, por exemplo, e assim vai. Nós não podemos ficar tão fechados, exclusivos. O apóstolo mostra tudo isso nessa fala aos coríntios. Irmãos, depois de serem exortados pelo apóstolo duramente, o que vocês acham que os irmãos fizeram? Será que eles voltaram à normalidade? À prática da reunião de tudo em comum? Não. Eles continuaram nas suas divisões. Eles continuaram nas suas... É como se eles não tivessem ouvido a exortação do apóstolo para tal. E o apóstolo, querendo mostrar corretamente essa reunião dos santos, essa festa da fraternidade, tem que voltar na noite em que o Senhor deu o exemplo. Ele diz aí, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, por que ele não simplesmente colocou, na noite em que instituiu a nova aliança, que partiu o pão e deu graças, e também pegou o vinho e deu graças? Não, na noite em que foi traído. Porque a traição diz respeito de alguns que já estiveram juntos. Você não é traído por pessoas que você não conhece, pode ser que você
façam alguma coisa contra você, mas você é atraído por aquele que está próximo de você. Alguém que já andou com você, já comeu no seu prato, já foi na sua casa, de repente se levanta o calcanhar contra você, como fez Judas com o Senhor Jesus. Ele quer mostrar isso, olha, embora o Senhor tendo sido traído por um daqueles que andou com ele, foi alimentado com ele, viu todas as curas, milagres, poderes miraculosos, atentem para isso. Voltem à comunhão salutar, voltem à prática do bem. E ele então fala sobre o pão e fala sobre o cálice. O Senhor Jesus, como diz Paulo aí, foi aquele que tomou o pão. Irmãos, e como eu disse no princípio do compartilhar, esse é um momento exclusivo, ímpar. Às vezes pode vir alguém muito eloquente, muito entendido, muito sábio e trazer um texto de Êxodo 12, Hebreus 9 e fazer uma boa aplicação, mas se o Espírito Santo não trazer a palavra dele aos nossos corações, nós não vamos entrar na realidade e do valor que deve ser dado ao pão, ao vinho, a este momento em que lembramos o sacrifício do Senhor a nosso favor. Diz aí, tomou o pão. Essa era a ceia dos judeus. Quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, certamente havia ali, como havia em todas as ceias dos judeus, o cordeiro, as ervas amargas e o pão azedo. Era comum, na Páscoa, eles usarem esses elementos. O cordeiro da substituição, aquele cordeiro que foi morto lá no passado, lembrando da obra substitutiva, que não há salvação em nós mesmos. O nosso sangue vertido nos umbrais das portas não nos salva. As nossas boas obras, as nossas ações não nos salvam. O que nos salva é o pão, que o Senhor diz aí, é o meu corpo que é dado por vós. Não existem boas obras, boas ações, não, é a substituição de Cristo por nós. Nós deveríamos morrer, nós deveríamos ser lançados ao inferno, mas é o corpo dele que é dado por nós. Como diz o cântico, deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, e veio morrer por você, e veio morrer por mim. Não há outro mediador, o corpo nos mostra isso. Abaixo do céu, como disse Pedro, né? Porque abaixo do céu não há nenhum nome dado entre os homens, no qual importa que sejamos salvos. E esse pão fala desse nome, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o substituto por cada um de nós, também tomou o cálice. O cálice da nova aliança, ou aliança no meu sangue, o sangue do Cordeiro, sem defeito, sem mácula, nem ruga. Irmãos, tudo isso aqui representado, isso tem que ser trazido para nós de maneira a nos levantarmos, nos posicionarmos e falar assim, nós temos uma festa de fraternidade, todos os domingos podemos nos reunir e lembrar da morte do nosso Senhor, do nosso Salvador. Assim faziam os irmãos. Naquele período da festa da fraternidade, não só comiam, sim, comiam, partiam o pão, tomavam o cálice, mas havia oração, havia instrução, havia leitura das Escrituras, ensinamento das Escrituras, compartilharam uns com os outros as suas necessidades. O sangue, a nosso favor. 1 João diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa os pecados. Deus perdoa os pecados. Deus purifica a cada um dos nossos pecados. Às vezes você ouve a oração, o sangue nos perdoa. O sangue não perdoa. Quem perdoa é a pessoa, uma pessoa que foi ofendida. Às vezes nós enganamos na nossa oração, erramos a palavra, mas é Deus quem perdoa pecados. Lá diz João, se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda iniquidade, toda injustiça, perdão. Sem derramamento de sangue, diz o escritor aos Hebreus, não há remissão, não há o pagamento da dívida, não há o perdão da dívida. Eis o pão, eis o cálice. Não podemos perder o significado e o objetivo deste momento. Irmãos, quantas vezes, talvez você, talvez eu, talvez muitos, viemos, participamos, vamos embora, mas não paramos assim de fato e pensamos, por que eu estou aqui hoje? Se foi uma reunião instituída,
né, são duas reuniões, são dois sacramentos praticamente que nós vemos na Bíblia. Entendam os sacramentos não como o católico que tem 7 sacramentos, não, como algo que foi colocado e deve ser seguido pelos que servem a Deus e são seguidores de Jesus. A ceia e o batismo. Mas às vezes nós passamos tão por cima disso que ficou comum. Nós viemos às reuniões, tomamos, comemos e é isso mesmo, vamos embora. Não, a simplicidade, a pureza devem estar presentes nesse momento. Nós devemos fazer como que olhar para nós mesmos e ver como está a nossa vida. Aqui Paulo está falando sobre, né, você examinar e comer, porque você pode estar dividido com o seu irmão, você pode ter magoado o seu irmão, você pode ter ofendido um dos seus familiares, e você tem que botar essa casa em ordem. Não agora, neste momento, mas você participa dos elementos e procura aqueles que você feriu, maltratou, deve, tem alguma coisa para corrigir, e corrija, ainda hoje. Simplicidade, pureza, devidas a esse momento, deve estar presente neste momento, tudo isso. Devemos ter o reconhecimento do nosso Salvador. Essa é uma festa, é um momento de ações de graças. O Senhor Jesus foi aquele que deu graças no momento da ceia. Pegou o pão, deu graças. Pegou o cálice, deu graças. Irmãos, que haja no seu coração, no meu coração, um reconhecimento do nosso Salvador quando participarmos dos elementos da ceia. E eu queria usar um exemplo, eu queria aplicar. Tem um salmo que diz o seguinte, o Salmo 19. Eu queria usar 3 elementos da natureza, ou melhor, 3 coisas criadas por Deus para nos instruir. O primeiro, Salmo 19 diz o seguinte, rapidamente, assim que nós terminarmos, eu vou pedir o Silvio para partir o pão, o Sérgio serve o cálice. Ao mestre de canto, o Salmo de Davi, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Ele começa a falar sobre os céus que anunciam, o firmamento anuncia as obras de Deus. No momento ele fala que não há linguagem, mas ao mesmo tempo ele fala assim, há um som, há uma instrução, eles falam mais sem falar do que... Eles falam mais sem som do que se falassem, e ele dá o exemplo do sol. O sol, um herói, percorrendo o seu caminho. E de fato o sol, ele diz tudo sobre ele mesmo. Mas eu quero aplicar da seguinte forma, irmãos. O Senhor Jesus quando da crucificação do nosso Senhor, Mateus registra isso, João também fala sobre isso. João fala que era noite, né? Quando o Senhor João fala que era noite. Mas Mateus faz o seguinte: da hora sexta à hora nona, houve escuridão, houve trevas sobre a face da terra. Mas quando você pega o Evangelho de Marcos, fala assim: o sol escureceu-se. Não foi um momento em que de repente as nuvens cobriram o sol com espessas nuvens negras, como dias que nós temos em épocas de chuvas, que tudo enegrece, escurece. Você fala assim, cadê o sol? Está de dia, mas está de noite. Não, era de meio-dia às 3. E sabe o que o sol disse daquele acontecimento? Não dá para sair. Eu não sou digno de participar deste momento em que estão crucificando o meu Criador.
Mas não foi só o sol. Lembrem que o sol era pomposo, um herói, saindo, anunciando. Ele disse, não dá. O meu Criador, não sou digno de brilhar nesse momento. Mas isso também é que tremeu a terra. Mateus disse que tremeu a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Hebreus diz que tudo foi criado pela palavra do seu poder. Sabe o que a terra disse também naquele dia? Não sou digna de encobrir o meu Senhor. Não dá. A terra se estremeceu como que gemendo, dizendo, não dá, eu não posso recebê-lo. Diz também que fenderam as rochas. As rochas também dizendo, não dá. Mas eu, como disse, é uma aplicação para todos nós. O que você vai fazer? Vai ficar calado? Vai ficar aí retraído? Vai esperar ter um grito de alguém ou um louvor mais forte, uma bateria mais agitada para nós termos que, Senhor, muito obrigado. Porque, de fato, são elementos que mostram que o Senhor é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Resgatador. Em mim não há nada, só pecado, mas a sua graça me basta. Irmãos, se elementos da natureza criados pelo próprio Deus disseram não somos dignos disso, quanto mais nós que agora somos dignos. A Bíblia diz, Ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, a todos quanto receberam, aqueles que creram no seu nome. João diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O sol é uma criatura? Amém. A terra é uma criatura? Amém. As pedras, as rochas são criaturas, mas nós somos filhos de Deus, duas vezes, de criação e agora por redenção. Cabe a nós louvarmos a esse grandioso Salvador das nossas vidas.